Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 2, unidade 1. E o tema da aula é Goiás, Brasília e o entorno. Aí eu trouxe uma imagem, do DF, de Brasília, para vocês, para a gente tentar internalizar essa ideia, de Brasília. Os governadores goianos Coimbra Bueno e Juca Ludovico foram grandes batalhadores pela transferência da capital, sendo que o primeiro montou uma fundação para defender tal medida, enquanto o segundo construiu a primeira etapa da usina de Cachoeira Dourada, que foi privatizada por Marguito Vilela, para fornecer energia às obras e à nova capital, e desapropriou as terras do atual Distrito Federal, além de disponibilizar apoio logístico à construção. Coimbra Bueno e Juca Ludovico foram governadores aqui do estado de Goiás que incentivaram a questão da mudança da capital do Brasil para aqui, para a construção de Brasília. Inclusive, houve até uma parceria da criação da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada para que a energia elétrica pudesse contribuísse para a construção de Brasília. Eles desapropriaram também a região onde fica o DF, o Distrito Federal, de uma forma de incentivar aquela região para justamente que a capital pudesse ser transferida para essa região, no qual fica uma região mais centralizada do Brasil. Vamos dar continuidade. DF, e entorno, uma relação de dependência. Distrito Federal e entorno, uma relação de dependência. O entorno do DF, do Distrito Federal, era um filho que Goiás não queria reconhecer e que o governo do DF se recusava a adotar. Dessa frase resume o descaso que sofre a população moradora dos municípios que fazem parte da região, que circunda a capital federal. Embora os dois governos comecem a fazer um trabalho conjunto, com o apoio do governo federal ainda há muito a ser feito. Havia então naquele período todo um questionamento por parte tanto do governo de Goiás quanto por parte do governo do DF. Então naquele período havia justamente esse conflito entre esses dois governos para quem administrasse o entorno, que é justamente as cidades que estão próximas ali, circunvizinhas do DF, do Distrito Federal. São cidades justamente que são do estado de Goiás, e também fazem justamente fronteira ali, fazem parte, são próximas do território do DF ali, justamente entre na divisa de Goiás com o Distrito Federal. Vamos dar continuidade. Ao todo, são 22 municípios, sendo 19 de Goiás e 3 de Minas Gerais. Somando hoje, uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Resultado do crescimento de Brasília, os municípios do entorno vivem o quê? Uma relação de dependência com o Distrito Federal. Com o surgimento de Brasília em 1960, milhares de pessoas de todas as partes do país foram atraídas para a nova capital. A capital é o seguinte: com o surgimento de Brasília, com a criação de Brasília, várias pessoas saíram de várias partes do Brasil para morarem nesses municípios. E acabaram que eles residiram onde? Nas áreas próximas a Brasília. Então há um crescimento daquela região, principalmente dos municípios que é chamado de entorno, que são os municípios que estão próximos, estão na divisa de Goiás com o DF. Então há toda uma questão que envolve esses municípios, Vamos dar continuidade. Com o surgimento de Brasília, milhares de pessoas vieram do país para essa nova capital, Então, tudo isso justamente devido ao crescimento de Brasília, ao crescimento dessa cidade.
expulsas, né, da cidade, seja pela falta de emprego ou de moradia, a maioria tenta sobreviver, né, à margem do centro do poder político. Né, o crescimento desordenado das cidades vizinhas do DF transformou a área no entorno em periferia direta de Brasília, né, totalmente dependente socioeconomicamente falando, com o surgimento das chamadas cidades dormitório e com vários problemas sociais. Como que ocorre essa questão do entorno? Quais são os maiores desafios? Alguns autores trabalham com a linha das chamadas cidades dormitórios. O que é esse conceito de uma cidade dormitório? O conceito da cidade dormitório é o seguinte: são cidades que ficam próximas dos grandes centros urbanos, no qual os moradores, eles vão ali para a cidade, eles moram, eles residem, mas eles trabalham em outro lugar. Então essas cidades, elas servem apenas para o local onde as pessoas conseguem viver tal, aos finais de semana, à noite tal, mas eles trabalham em cidades maiores, em cidades que alguns autores trabalham com a ideia de cidades polos. Então nós temos as cidades polos e as cidades circunvizinhas a essas cidades polos. E essas cidades circunvizinhas, elas são chamadas de cidades dormitórios, no qual o que acontece? As pessoas, elas vão ali apenas para dormir mesmo, né, para apenas passar final de semana e tal. Mas elas trabalham nas cidades polo, têm um emprego nas cidades polo e vivem grande parte da sua vida ali nas cidades polo. Mas as cidades onde eles moram, né, que é as cidades dormitório, são locais onde eles têm casa, onde eles passam o final de semana, onde eles vivem à noite e tal, mas trabalham em outro lugar. Por isso que é chamadas de cidades dormitórios. E Brasília é considerada uma cidade polo, e nós temos as cidades do entorno, que são consideradas cidades dormitórios. Por quê? Porque as pessoas trabalham em Brasília, têm emprego em Brasília, adquirem uma certa ação em Brasília e vivem em outras cidades que estão próximas no entorno de Brasília. Vamos dar continuidade. Lembrando também que essas cidades são cidades também conhecidas por ter diversos problemas sociais, né? Por ter todas essas características de problemas sociais. O que é restrições do uso e ocupação do solo urbano do DF, aliadas ao alto custo de terra, dificultaram justamente a fixação de boa parte das camadas de baixa renda, né? Então, há toda essa questão, né? A alternativa para a moradia foram municípios do entorno, onde tem uma qualidade de vida. Por quê? Qual que foi a ideia básica do entorno? É justamente pelo valor imobiliário. Então, as cidades do entorno, elas têm justamente um valor imobiliário, né? As construções, a questão do lote, a questão da propriedade, tem um valor menor do que em outras áreas. Porque em Brasília, o valor, né, da qualidade do lote, o valor ali justamente do terreno, é muito maior do que nessas cidades que ficam no entorno. Por isso que as pessoas tiveram que morar, que residir em cidades do entorno, né, onde tem justamente um valor da propriedade privada muito menor do que o valor de Brasília e em alguns lugares do DF. Vamos dar continuidade. O resultado foi justamente o quê? O agravamento de problemas já existentes, né? Quais são esses problemas? Falta de saneamento básico, hospitais, escolas e empregos são os principais problemas enfrentados por essa população, né? Então, quais são os problemas? Vários problemas sociais, falta de escolas, de hospitais, de empregos. Por quê? Porque essas cidades que ficam no entorno têm uma população maior, onde vieram várias pessoas do Brasil, para residirem ali, para morarem ali naquelas cidades. As cidades, elas cresceram sem infraestrutura adequada e causando diversos problemas, né? Com o aumento da população, sem infraestrutura e sem planejamento da cidade, ocasionou o quê? Problemas sociais, né? Desigualdade social, falta de escola, falta de hospitais e diversos outros problemas, falta de emprego e diversos outros problemas ocasionados por esse crescimento acelerado justamente do entorno, sem um planejamento e sem uma organização, né? Vamos dar continuidade.
Em todos os municípios do entorno, as camadas mais pobres da população continuam sofrendo com o crescimento desordenado da cidade. Um dos problemas é a proliferação de loteamentos irregulares, né? É o que eu disse para vocês, né? Justamente devido a esse crescimento, essa falta de planejamento, vão surgindo loteamentos irregulares. E o município do entorno também tem a particularidade, né, que é o quê? Justamente as companhias privadas de distribuição de água que ganham espaço porque a demanda não é suprida pela Companhia Estadual de Abastecimento e Saneamento Básico, né? Além de tudo, também a escassez de postos de trabalho e também que contribui com o crescimento da violência. Então, são áreas que tem toda essa questão, né? Há um crescimento da violência por falta de trabalho, por falta também de estrutura, né? Então, assim, são questões que são levadas em consideração para a organização e para a estruturação do DF. Vamos dar continuidade? Vamos falar agora da criação da RID. A RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e do entorno, foi criada pela Lei Complementar no 19 de fevereiro de 1998, por meio do Decreto 27/10/98, com o objetivo de coordenar as ações dos governos do DF, de Goiás e de Minas Gerais para tentar resolver as soluções dos problemas comuns à região. A RID é composta pelo DF mais 22 cidades, sendo 19 pertencentes ao estado de Goiás e 3 de Minas Gerais. Aí tem a imagem da RID, né? Tem aí o mapa, eu trouxe para vocês, né? Para vocês verem o mapa. Tem o DF aqui, né? E tem cidades próximas ao DF. Por exemplo, de Minas Gerais tem Buriti de Minas, Unai de Minas e também Cabeceira Grande, né? De Minas Gerais. De Goiás nós temos Pirinópolis, Santo Antônio Descoberto, Abadiânia, Corumbá, Alexânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Lusiânia, Novo Gama, Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo, Mimoso, Águas Lindas de Goiás, Água Fria, Planaltina, Formosa e Vila Boa. Além de tudo, cabeceiras também. São algumas das cidades que estão localizadas, né, no entorno, que foram compostas justamente pela chamada RID, né, que é uma região, né, que envolve municípios tanto do estado de Goiás quanto de Minas Gerais e também que são regiões que estão próximas do DF. Há vários problemas, né, toda desigualdade social, principalmente na região do entorno, porque um dos maiores desafios é o crescimento populacional, a falta de planejamento do poder público, principalmente no sentido de criação, né, das políticas públicas, né, principalmente voltadas ao processo de urbanização. Então, essa falta de planejamento no qual trouxe diversos problemas, como a violência, como problemas relacionados à saúde, à educação, à infraestrutura, a empregos. Então, são questões relacionadas a essa desestruturação, a essa questão do planejamento e da organização da RID, né? Lembrando que é uma área onde há diversos desafios, né? Desde o processo em que houve a transferência, né, da capital para Brasília, né? Houve então esse avanço, houve esse crescimento desordenado desses municípios que estão ao redor, né, de Brasília, que estão justamente ao entorno de Brasília, mas há políticas públicas, né, atualmente que visa justamente a organização, que visa criar formas, criar possibilidades de organização e de amenizar, né, todas essas dificuldades ali do entorno. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA, estamos encerrando aqui mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!